web. Sejam muito bem-vindos. Cada convidado vai ter um tempo médio para falar. E as pessoas que estão nos assistindo, vocês podem fazer perguntas no chat, que a gente vai deixar aqui embaixo, e a gente vai fazer também para os nossos convidados, a gente vai passar para eles essas perguntas. E para você que quer receber o certificado de participação, a nossa produção vai deixar também os links aqui embaixo, para você poder se inscrever, você deixa um comentário, fazer participação no chat, e aí a gente pode começar agora com você, a gente fala sobre o tema, e depois a gente passa para o certificado. Ok, obrigado, Ana Luísa, obrigado pela participação, Sérgio, muito obrigado. Primeiro de tudo, lembrando muito, extremamente fácil estar aqui com vocês. Eu acho que tem alguém tocando bateria agora dessa. Bom, mas para mim é extremamente prazeroso, extremamente honroso estar aqui com meus colegas, nossos colegas, poder trocar ideias, renovar nossas ideias, nossa compreensão da profissão, da atividade que a gente tem abraçado há muito tempo e já está dobrando a esquina aí. Bom, pessoal, primeiro, eu acho que o tema que a gente precisa explorar, que a gente tem explorado muito nesse momento agora, é o tema da fake news. A gente está muito próximo de um evento importantíssimo que foi o inquérito aberto no STF, Supremo Tribunal Federal, em relação ao chamado Gabinete do Ódio, essa operação da Polícia Federal que recolheu muito material, muitos dispositivos, telefones celulares, tablets, computadores, de pessoas relacionadas ao arco de apoio do presidente Jair Bolsonaro e que teria uma estrutura por trás delas, pela frente delas, uma estrutura que está indo e distribuindo, espalhando notícias falsas, notícias fraudulentas, isso já há mais de 2 anos. Se isso se comprovar, e o que parece que há indícios muito fortes de que isso é fato, se isso se comprovar, a sociedade brasileira vai estar diante de uma situação extremamente grave, porque, na verdade, ela tem uma ramificação com o momento tecnológico atual. As pessoas todas estão muito, vamos dizer assim, sujeitas ou submetidas ou vulneráveis, porque estão todas muito próximas desse contato, desse contágio tecnológico. Me lembro que, quando a gente conversa sobre fake news, sempre é bom, importante a gente lembrar que fake news não é coisa nova, não inventaram isso agora, é tudo antiga, remonta, por exemplo, a 1903, quando surgiram lá na Europa os chamados Protocolos dos Sábios de Sião, que seria um documento, um livro que mostraria, na verdade, um complô entre judeus e nazistas no sentido de dominar o mundo, de judeus e maçons no sentido de dominar o mundo. Essa descoberta, entre aspas, dos protocolos, ela teria servido para uma repressão muito forte, muito intensa do czar russo contra os judeus e também contra maçons, e mais adiante, já nos anos 1930, dos nazistas, foi o que teria embasado a retórica nazista, a ação nazista contra as comunidades dos judeus. Esse é um momento importante de se observar, vamos dizer assim, a gênese, ou pelo menos a gênese da sistematização da fake news, da notícia falsa. E a partir desse livro, dos protocolos, esse livro acabou sendo traduzido aqui no Brasil por um cearense chamado Gustavo Barroso, que chegou a ser presidente da Academia Brasileira de Letras, foi diretor do Museu Nacional, ele era um participante, o segundo nome da ação integralista, e esse intelectual, professor, advogado, jornalista, ele foi o responsável pela tradução para o português, para o Brasil, do livro Os Protocolos
dos sábios de Sião. E nós temos também, trazendo aqui para o Brasil, em 1937, é importante a gente lembrar a data, fixar essa data, porque ela está relacionada a dois momentos, e os personagens também estão relacionados a dois momentos. Primeiro é o Estado Novo. Em 1937, o general Góes Monteiro fez uma denúncia, também entre aspas, de que existia um plano dos comunistas de tomar posse do Brasil, chamado Plano Cohen. Esse Plano Cohen seria uma articulação muito perigosa, vamos dizer assim, das forças do comunismo, no sentido de ocupar, de tomar o Brasil. Era algo absolutamente fajuto, e por trás dessas pessoas estava novamente, desse projeto, estava novamente a ação integralista nacional, e é por isso que eu destaco bem essa questão das datas, porque a ação integralista, com os filhotes que deixou, com a retórica que deixou, com os conceitos e os preconceitos que deixou, iria ter repercussões em 1964, no golpe militar de 1964. Aí você vai ver de novo a presença do general Góes Monteiro, você vai ver novamente a participação de outros personagens que estavam relacionados ainda ao Estado Novo. E hoje, agora, ficam as sombras, estão aparecendo as sombras dessas pessoas, nesses procedimentos, no tal do gabinete do ódio. O gabinete do ódio, essa usina de fake news, não é usina de memes, não é usina de coisinhas engraçadas, de brincadeiras que a gente vê, mas são tentativas de se triturar reputações, de se destruir reputações de pessoas que estão, de certa forma, relacionadas àquilo que se opõe, ou àquilo que pode se opor, que pode surgir como uma barreira, um obstáculo aos projetos, aos planos de poder que alguns grupos têm. E esses grupos se beneficiam, criam, alimentam e se beneficiam desses pequenos monstros, ou desses grandes monstros que a gente chama de notícia falsa, fake news. É muito importante a gente lembrar também, eu acredito, que há algumas menções ou alguns gestos de preocupação. Um deles é importante destacar, é relevante ser destacado, é esse inquérito que o STF abriu, instaurou, quando as fake news morderam os calcanhares dos senhores ministros do STF. Então, quando eles se sentiam verdadeiramente incomodados, legitimamente incomodados, eles foram em busca de soluções, estão em busca de soluções. E a gente tem agora, recentemente, no Ceará, desde o mês passado, uma lei que estabelece punições para quem produzir e distribuir fake news aqui no Estado em relação à pandemia do coronavírus, da Covid-19. A gente tem também a perspectiva de, nessa semana, talvez até amanhã, amanhã terça-feira, ser votado no Congresso, no Senado, aliás, para ser muito mais preciso, um projeto, uma matéria que trata exatamente da mesma coisa, de punição a quem produzir fake news. A gente já tem debates feitos em casas parlamentares, algumas instituições, como a Ordem dos Advogados do Brasil, também tem dedicado algum tempo a avaliar essa situação, a tratar de fazer um diagnóstico dessa situação, que é, de fato, algo extremamente grave, porque soma duas coisas. Primeiro, a mentira, a notícia falsa, e a tecnologia para a qual todos nós estamos muito vulneráveis, porque essa tecnologia tanto nos alcança, como alcança os nossos pais, nossos mais velhos, como alcança as nossas crianças, os nossos mais jovens, e de uma forma extremamente perigosa, extremamente deletéria. Eu acho que eu já falei um bocado, embora não tenha ainda chegado a 25 minutos regulamentares, mas eu queria deixar a palavra aqui para o Luiz Sérgio Santos, nosso professor, figura muito querida, e mais uma vez agradecer. Daqui a pouco a gente volta falando. Luiz Sérgio, contigo. Eu não estou ouvindo o Luiz Sérgio. Agora você está me ouvindo, aqui eu desliguei, eu desliguei o microfone para te ouvir melhor.
Então, Roberto, é um prazer estar aqui contigo nesse bate-papo, mediado aí pela Ana Luísa, falando desse tema polêmico, né, que são as fake news, que são um fenômeno recente, né, recente do ponto de vista da disseminação em massa. Como você bem lembrou, as fake news remontam os primórdios Luiz? da história. Oi, tá ouvindo? Alô? Tá dando problema? Também não. Eu estou Oi, ouvindo Ana. bem, Luiz. Ana, Estou ouvindo bem. Ana falou alguma coisa, eu não sei. Vamos continuar. Eu posso continuar. Então, as fake news são um fenômeno que ganhou volume, né, agora, na contemporaneidade, e encontram nas plataformas digitais, nas chamadas social media, né, as redes sociais, o seu ambiente de reprodução em massa, né? Se nós lembrarmos, por exemplo, que o Facebook é de 2004 e que o Twitter é de 2006, a gente pode afirmar que, a partir duas datas, são marcos fundadores desse novo fenômeno, que é a disseminação dessas notícias. Não, tô te ouvindo. Que não são notícias na forma tradicional, porque são fraudes, né? São falsidades ideológicas, são fabulações produzidas com o objetivo de disseminar conteúdo enganoso, que distorcem grosseiramente notícias reais. É muito comum uma fake news se apoiar numa notícia real e distorcê-la, não é? Elas tentam estimular polarizações, né? Se movem à margem da lei, disseminam patrulhamento, perseguição, mentiras e, finalmente, disseminam o ódio. Nós tivemos assim um episódio recente de uso massivo de fake news com viés de propaganda falsa, de propaganda mentirosa, que foi a campanha presidencial americana de 2016, onde esse fenômeno ganhou uma grande dimensão e certamente foi um fator, como mostram muitos estudos, muitas pesquisas quantitativas, foi um fenômeno que ajudou muito na eleição do candidato republicano Donald Trump. Então, a base, as condições objetivas criadas para esse vírus que se propaga numa velocidade assustadora no mundo virtual, são as redes sociais, principalmente o Twitter, o Facebook, também o YouTube e também o Wikipedia, que eventualmente é usado como suporte mais argumentado para disseminar inverdades, falsidades, falsificações. Então, isso é muito complicado, porque as fake news têm também pautado bastante o noticiário da imprensa tradicional, da chamada grande imprensa. Nós já vimos fatos noticiados pela imprensa apressadamente como verdadeiros e, no entanto, eles foram germinados em falsidades, em falsificações das fake news. Então, é um fenômeno que, metaforicamente, se assemelha a um vírus poderoso, a um vírus para o qual não se tem um remédio, porque normalmente ele pode ser disparado por máquinas remotamente em qualquer lugar do planeta, na Rússia, na China, em um país obscuro qualquer, e é uma coisa meio fora de controle. Existem agências hoje, não é, que tentam controlar esse fenômeno, mas eu não vejo assim uma perspectiva para que se possa haver um enfrentamento a esse fenômeno das fake news, das notícias falsas, que são fabulações, normalmente aparelhadas, alinhadas a algum tipo de doutrina. Normalmente,
doutrinas conservadoras, doutrinas obscuras. Eu vejo que a Ana Luísa nos deixou sozinho, Roberto. Vamos continuar. Então, é um grande problema, né? E um grande desafio essa questão das fake news. Eu tenho um relatório do Fórum Econômico Mundial de 2013 que já alertava para o problema das fake news como uma ameaça global e uma ameaça, inclusive, na correlação de força entre os blocos, os grandes blocos econômicos, porque uma informação falsa disseminada na rede pode, inclusive, disparar algum tipo de especulação, inclusive de ordem financeira, inclusive disseminando pânico, disseminando medo, pressionando até cotações nas grandes bolsas de valores do mundo. Então, a gente pode dizer, desculpa te interromper, Luiz Sérgio, não, claro, querido. Pode dizer que a fake news é uma irmã mais velha, não, uma irmã mais nova, vamos dizer, do boato. Boato que já foi tantas vezes discutido nas nossas faculdades, na academia, tanto pelo pessoal do jornalismo, como o pessoal da psicologia, até o pessoal da sociologia, já discutiu tanto isso aí. Da economia, acredito que tenha sido também. A gente tem até a oportunidade, ou teve no nosso currículo, de conviver com o pessoal da economia. Tão discutido, e parece que é um segundo momento do boato, né? Aquele boato que desde que a gente fala disso aí, né? O chamado gossip, né? Que é tão discutido. E a tendenciosidade que, às vezes, é inerente até à natureza de alguns meios de comunicação. Mas a fake news, ela se potencializou nessa infraestrutura global que é a internet. E dentro da internet, o terreno onde ela se propagou viralmente são as redes sociais. Eu imagino que sem essa grande teia de conexão das redes sociais, as fake news não teriam ganho essa dimensão que ganharam. Eu vi um estudo, eu não lembro a referência exata, mas um estudo que mostra que a velocidade de propagação das fake news é assustadoramente maior do que as notícias apuradas, checadas pela imprensa profissional, que investe muito na checagem de informação e no cruzamento da informação. E a fake news fabricada ganha uma dimensão e uma velocidade assustadora. Aonde? Nas redes sociais, preferencialmente no Twitter. Quer dizer, de repente a gente descobre que a grande vocação do Twitter é ser esse palanque, não é? De alguns políticos no mundo todo para disseminar suas ideias, suas visões distorcidas, suas visões enviesadas das coisas, né? E disseminar a polarização, porque o grande objetivo das fake news são estimular algum tipo de polarização que acabam levando para o confronto, para o ódio, para algum tipo de coisa que é uma coisa antiluminista, uma coisa sombria. É verdade. E tem, Luiz Sérgio, eu acredito, um aspecto particularmente grave, que é a estruturação. Parece que a fake news se transformou, já vinha se transformando, em uma estratégia de campanha, as campanhas políticas, eleitorais, vamos dizer assim. Então, ter dentro de uma estrutura de campanha uma fábrica de maldade, um setor de maldade, parece quase ter se tornado quase uma obrigatoriedade de candidatos, de marqueteiros, enfim, de pessoas que estão ali, organizando esses mecanismos, né? Então, se você tem uma estrutura bem organizada de fake news, você tem algumas vantagens, alguns corpos de vantagem em relação aos demais participantes de uma disputa eleitoral, alguma coisa assim, porque você vai bater antes neles, você vai bater antes com coisa que você criar, que você vier criar. E claro que isso não é novidade, eu posso dizer, isso já me dá por testemunha ocular, eu vi muita coisa produzida, isso
na década de 80, contra o então candidato Tasso Gereissati. Ele, inclusive, eu me lembro muito bem que ele chegou a chamar de usina de maledicência a estrutura que estava a serviço dos adversários dele. E isso na década de 80, meados da década de 80, 85, 86, era quando isso estava acontecendo a pleno vapor, e já estava com a reclamação bem impressa pelo então candidato Tasso Gereissati. Outra coisa muito interessante de se observar, eu falei há pouco tempo daquela votação na Assembleia Legislativa aqui do Ceará, que aprovou o projeto contra a lei fake news, contra a fake news, então, que houve apenas 2 votos de mais de 30 votos, eu acho que 33 ou 36 votos, se a memória não vai me trair aqui, houve apenas 2 votos contrários, uma lei que era contrária à mentira. O deputado André Fernandes, que é um bolsonarista militante, juramentado, como diria o Dorico Paraguaçu, um craque de fake news, personagem craque de fake news, e a deputada doutora Silvana, que é uma pastora evangélica, uma médica, a gente deve supor, intuir que essas pessoas, um jovem, um muito jovem, a outra uma profissional que trabalha com realidade, trabalha com verdade, militante da fé também, a gente deve intuir que essas pessoas têm ou deveriam ter compromissos com a verdade, mas votaram contra um projeto, não sei por que razões, porque não explicaram, não deixaram explicado, um projeto que devem ter lá seus argumentos, um projeto que tratava justamente de coibir a mentira, de coibir a fake news, né? É incrível. O que a gente percebe hoje, Roberto, é que essas milícias digitais estão totalmente profissionalizadas na fabricação, né, de falsidades, de calúnias, de difamações, de tentativa de destruir, não é, a imagem pública de adversários ou de supostos adversários. Então, são milícias profissionalizadas. Eu vi recentemente uma reportagem no jornal Estado de São Paulo mostrando a sofisticação da profissionalização dessas milícias digitais, que são milícias altamente obscuras, porque elas tentam denegrir, criar um ambiente deletério, um ambiente altamente pernicioso, sempre defendendo, sempre com aparelhamento, sempre defendendo algum tipo de ideia que está fora dos padrões do que a gente chamaria de democracia. Então, realmente, são tempos sombrios, né, para fazer uma referência aqui a Hannah Arendt. O interessante de tudo é que a tentativa de apurar fake news, como a gente vê agora nessa CPI, é uma busca muito penosa, muito... É como você tentar segurar água num fluxo extremamente rápido, né? Porque ela se reinventa, a mutação da fake news acontece numa velocidade assustadora, né? Ela é viral, ela é potencialmente viral. Ela se fundamenta justamente nesse conceito de viralização, né? E de banalização, como você usou a Hannah Arendt, eu vou pedir me socorrer a ela também. Isso é um mal banalizado. É um mal banalizado que depõe contra a nossa produção profissional, aquele conceito que nós abraçamos, aqueles procedimentos, aquelas estruturas éticas que a gente abraçou quando a gente se formou, quando a gente de apuração da informação, de checagem, de cruzamento. Claro, e as pessoas, o normal, o frequente, é que as pessoas não têm muita preocupação. Às vezes eu recebo alguma coisa em WhatsApp, por exemplo, e eu questiono a pessoa que me manda: olha, por favor, não me manda esse tipo de coisa, você tem que conferir, isso aqui está errado, isso não é verdadeiro, entendeu? Manda... e eu sei que existem alguns casos os melhores interesses, as melhores intenções. Outro dia desse eu recebi um textinho dizendo que
era bom chá de boldo para tratar de coronavírus, da Covid-19. Olha, não existe nenhuma vacina ainda definida, elaborada contra esse vírus. Como é que o chá de boldo vai fazer bem às pessoas? Mal não vai fazer, eu tenho certeza absoluta, mas não vamos nos confiar nisso aí, por favor. E eu sei que existe ali o melhor interesse, a melhor intenção. Em alguns casos existe sim. Somada às más intenções, existem as boas. E de boas intenções a gente já sabe que o inferno está cheio, né? Então a gente tem que estar sempre muito atento a esse tipo de coisa. Você lembrou também, Luiz Sérgio Santos, que às vezes a própria imprensa se pauta por notícias falsas, notícias fraudulentas. E existe também a notícia deformada, ou a avaliação, a análise deformada, que acaba ganhando status de verdade e é colocada nos meios convencionais, na mass media, né, de forma muito constante até. A gente vê alguns comentaristas que estão se dedicando a avaliar conjuntura, avaliar política, avaliar com base em informações absolutamente deformadas, preconceituosas, situações que têm. Eu não posso dizer, isso é uma coisa da direita, isso é uma coisa da esquerda. Eu diria com certeza que é de pessoas que têm uma formação moral, ética, bastante questionável, bastante discutível. E isso aí é muito importante. Muito importante você estar atento e aí sim que as pessoas possam avaliar o que está sendo dito, o que está sendo colocado, confrontar aquilo ali com fatos históricos, buscar o maior número de fontes. Agora, infelizmente, nós vivemos num mundo em que a fonte maior tem sido Wikipedia. Né? Eu não tiro o valor total da Wikipedia, mas você, obviamente, não pode confiar em uma enciclopédia que é manipulável ou moldável de acordo com as demandas, ou as necessidades, ou as vontades, ou as crenças de muitas pessoas, né, de algumas pessoas. Eu sempre alerto, você citou o Wikipedia, eu já havia citado o Wikipedia, eu sempre alerto para a recepção crítica do Wikipedia. Eu acho que, porque é editável, qualquer pessoa pode editar informação ali. Mas uma coisa assim que também potencializa a recepção das fake news é o acriticismo, né? Infelizmente, a qualidade da educação, da formação da nossa audiência cria um ambiente de muita vulnerabilidade para receber tudo que vem eletronicamente como informação que teria uma fonte de veracidade. Então, eu acho que o problema da educação, não somente no nosso país, mas principalmente por aqui, cria um ambiente muito propício, né, para disseminação, para aceitação e para credulidade em relação a essas informações que não são assentadas na apuração correta dos fatos. Então, é um problema estrutural grave, é realmente um vírus. Eu gostaria de fazer algumas perguntas, né? Os nossos telespectadores, né? O pessoal que está nos acompanhando pela live está fazendo algumas perguntas. E um deles fez uma pergunta, né? Para o Roberto Maciel. A pessoa está querendo saber como a gente pode controlar a informação nesse mundo onde a inteligência artificial está mudando todas as formas da gente agir enquanto ser humano. Você pode dizer quem foi que fez a pergunta, por favor? Tem aí o nome da pessoa? Não, é só para eu poder me manifestar aqui. Eu vou aguardar a minha equipe me passar e logo quando eu tiver eu lhe aviso, tá bom? Tá tranquilo, não tem dificuldade. Na verdade, não é nenhuma objeção que eu faço, só para poder responder a pessoa pelo nome. Mas é o seguinte, eu acredito que é necessário que as pessoas tenham a própria capacidade de desconfiar das coisas, tem aquela história de que a esmola é muito grande, até o cego desconfia. E é necessário, quando você vê super soluções, super acusações, super defesas,
é necessário, é muito importante que você esteja com o seu desconfiômetro ligado e no nível 3. Não é que você deva ser, obviamente, um cético naquele sentido filosófico do ceticismo, não. É que você seja absolutamente atento a fatos históricos, atento à realidade, à reputação de pessoas que são citadas nesse tipo de noticiário, vamos chamar assim, para que você possa avaliar, por exemplo, quem é que está disseminando essas informações e até a qualidade dessas informações. Isso é muito, muito, muito relevante. Eu tive uma oportunidade muito boa na minha vida profissional, isso foi em 2003, de ser ouvidor no Jornal o Povo, ombudsman do Jornal o Povo. E nessa tarefa, essa tarefa que me foi concedida pelo então presidente da empresa, Demócrito Duma, Luiz Sérgio conviveu com ele também muito bem, sabe disso, eu tive a oportunidade de conviver com a demanda do público, o que o público pôde me dizer, pôde me apresentar de questionamentos sobre a conduta da imprensa, sobre a forma que chega a informação, isso por intermédio, e a gente pode avaliar que hoje a imprensa formal, essa imprensa formalizada, essa que investe muito na checagem de fatos, ela está muito fragilizada por uma circunstância que se chama tecnologia. Eu acredito que hoje, até recentemente, a gente tinha o jornal impresso que a gente produzia, fechava por volta de 11 da noite, meia-noite, ele chegava na mão dos leitores na manhã seguinte. Hoje em dia é instantâneo o que os sites dos jornais impressos oferecem de informação. E às vezes essa informação que os sites dos jornais impressos levam ao leitor são muito mal conferidas, são muito mal checadas. Não existe às vezes são informações que são jogadas e aparecem lá embaixo. Dentro de instantes, novas informações, vamos aprofundar essa informação. Puxa vida, cara. Então, às vezes, a gente tem acesso a uma informação incompleta, que não é a informação, a uma informação mal apurada, que não é a informação, mas essa é que vai chegar para a gente em primeiro lugar. Então, é necessário, eu acredito que é necessário, sim, que a gente esteja muito atento, que a gente não esteja batendo o martelo e dando áreas de status de informação conferida, aquela que sempre chega para a gente em primeiro lugar. É bom que a gente esteja muito ligado para evitar esse tipo de pegadinha, esse tipo de casca de banana. Lembrando que esse ano, provavelmente, eu digo provavelmente porque a pandemia veio para atrapalhar a nossa vida, mas provavelmente a gente tem uma nova saraivada, uma nova avalanche de fake news, porque a gente vai ter eleições municipais em mais de 5.000 cidades brasileiras, eleições para prefeitos e para vereadores, e isso geralmente e infelizmente é um campo muito fértil e muito propício para esse tipo de situação. A gente tem que estar ligado. Eu gostaria de prestar alguns esclarecimentos para o público. A nossa mediadora Ana Luísa, ela teve problemas técnicos e eu tive que substituí-la e estarei agora na mediação até o final da live. Vamos a mais um bloco de mais uma pergunta do chat, né? Quem faz a pergunta dessa vez é a Eduarda Tinoco. Eduarda Tinoco pergunta: propagadores de utilizadores das fake news distorcem e se apropriam do termo, apontam verdades publicadas pela imprensa como mentiras. Como lidar com essa distorção? Quer falar, Roberto? Bom, deixa eu só falar rapidamente aqui. Eu queria que o Luiz Sérgio falasse mais sobre isso aí, mas deixa eu só falar rapidamente aqui com relação a essa situação. Outro dia desse, ontem, aliás, vendo as muitas fotos que foram produzidas na manifestação lá na Avenida Paulista. Então, estava lá um cidadão com camisa da seleção brasileira, com um cartão escrito "Fake news não é crime". Me perdoem a completa indignação, mas, cara, eu ia dizendo um palavrão, mas pelo amor de Deus, não é possível que a gente tenha, em pleno século XXI, quando a gente muito fala de legalidade, de
posicionamento ético alguém aparecer com um cartaz dizendo que notícia falsa, ou seja, que destruição de reputações, que fraudes ideológicas não são crimes. São crimes, sim, e, por favor, peço que ninguém leve isso nem para discussões. O Sérgio, por favor. É um absurdo, né, Roberto? Mas o que nós estamos vendo é esse acirramento do antagonismo, né? A radicalização estimulada por bandeiras, muitas dessas bandeiras sem assento constitucional, como nós estamos vendo no caso do Brasil, onde se confunde a expressão, liberdade de expressão com o direito, o imaginário, o direito das pessoas de falar qualquer coisa que afronte a reputação de outra pessoa. Nós temos visto calúnias pronunciadas publicamente no Brasil que são tratadas como liberdade de expressão. As pessoas podem falar, mas elas serão submetidas à sanção legal, constitucional, do Código Civil e de outras normas legais que regem a nossa democracia. No caso da pergunta que foi feita, veja bem, nós que lidamos com notícia, com informação noticiosa, nós temos um ponto de partida, que é o fato. O apurador, o repórter, o objeto dele, o foco dele na apuração é um fato. Só que um fato tem, no mínimo, duas versões. E nunca ele se encerra em duas versões. Ele normalmente tem várias versões. Daí a importância de você ouvir as várias opiniões sobre um fato. Isso é muito comum no direito, onde os advogados de defesa e de acusação buscam fatos na defesa das suas teses, dos seus créditos. Então, por conta disso, essa utopia da teoria da doutrina da objetividade, que seria apreender a verdade, e a verdade tem várias versões, então essa utopia cria as condições para que uma ou outra parte potencialize a sua versão, colocando a sua versão como verdade. Isso tem sido um ambiente que, de certo modo, tem sido explorado e potencializado por essas pessoas que estimulam os antagonismos, as radicalizações. Isso tem sido uma estratégia, ou melhor, uma tática dos fabricantes de fake news para se apoiar na notícia publicada e distorcê-la. É difícil, é complicado lidar com isso. É muito complicado lidar com isso. Porque a propagação da fake news, ela se dá numa velocidade exponencialmente superior à notícia tradicional. E tem um ponto grave, Luiz Sérgio. Eu acredito que a gente deve perceber isso também, que a gente precise grifar isso aí, que é um status de investimento que a fake news ganhou. Ela não é feita por um irresponsável qualquer. Nesse inquérito que o STF abriu e mantém, há um grupo de empresários que estaria financiando, dando a sustentação, o amparo financeiro a essa fábrica ou esse gabinete do ódio. Então estão lá citados o Edgar Corona, que é o dono da rede de academias Smart Fit, está lá citado o Luciano Hang, que é o dono de uma rede de lojas que não tem aqui no Ceará, mas é a Van. Então são pessoas que estariam, elas negam a participação disso aí, e é por isso que está tendo esse inquérito, mas é importante destacar, lembrar que a fake news, se comprovar essa participação de pessoas que estão financiando isso aí, as fake news estariam dando sustentação também a resultados financeiros de empresas e de pessoas físicas, de pessoas jurídicas e de pessoas físicas. Isso é muito relevante para que a sociedade possa tomar decisões e tomar medidas em relação à contenção desse tipo de mal que está acontecendo, desse tipo de doença social, esse câncer
que está gerando metástases, está saindo do campo político, está indo para o campo social, nas relações interpessoais, está indo para o campo econômico. Então, isso aí se alastra de uma forma extremamente perigosa e de uma forma extremamente grave. Nós não queremos, obviamente, ter uma nação carola, mas nós precisamos ter uma nação com muita noção de ética, com muita responsabilidade, com extrema capacidade de reagir e de se manter absolutamente firme no sentido da democracia mesmo, do Estado democrático de direito. Eu acho que isso é que é muito importante e é preciso, eu acho, nesse momento que a gente tenha uma discussão muito intensa no campo jurídico, no campo político, para que se possa buscar soluções para essa demanda, que é uma demanda extremamente grave. Temos mais uma pergunta do nosso chat. A Eduardo Tinoco também pergunta novamente o seguinte: populações carentes financeiramente e também no que diz respeito à educação também estão suscetíveis a notícias falsas no WhatsApp. Como atingir e conscientizar essas pessoas sobre o fenômeno das fake news? Bem, quer falar, Roberto? Eu acho que o ambiente que mais vulnerabiliza a recepção e a aceitação das fake news é a falta de informação. As pessoas não têm informação, não têm educação. E sem informação, sem educação, você não desenvolve uma recepção crítica. Então, sem recepção crítica, sem criticismo, tudo que você recebe se incorpora rapidamente. Então, a fake news, aquela coisa que a gente falou do gossip, do boato, um fenômeno de várias décadas, é potencializado nessa plataforma de distribuição, numa velocidade da luz, que são as redes sociais dentro da infraestrutura da internet. Então, eu vejo a saída é a educação, a saída é a informação, a saída é a recepção crítica. E eu vejo nisso uma utopia. Quando nós vamos alcançar isso? De outro lado, existe assim, uma referência a Freud, quer dizer, o potencial mórbido das pessoas cria um ambiente que busca muito esse tipo de informação. Hoje existem pessoas que são aditadas por fake news, que querem consumir esse tipo de informação, que já foram contaminadas por isso. Não são aqueles profissionais que são remunerados e bem remunerados para produzir isso, como o Roberto cita, aí o já famoso gabinete do ódio, que é mais que ideologia. É ideologia e profissão, porque virou um business, virou um negócio financiado... Geração de renda, né? Por geração de renda, financiado por investidores. Existe mercado para isso, quer dizer, e além disso, a recepção, a crítica é uma coisa fenomenal. É ela quem potencializa. E no nosso WhatsApp, que já está numa faixa, digamos, mais elevada, pelo menos em tese, a velocidade de propagação dessa chama viral é assustadora. As pessoas já mecanicamente já apertam uma tecla propagando uma informação que não foi checada. E, na maioria das vezes, a fonte, não existe nem fonte. Eu recebo algumas coisas via WhatsApp, eu disse, puxa, eu gostei disso, me manda a fonte. A pessoa não tem a fonte. Quando a gente vai atrás, não tem. Não, quando joga no Google, não aparece nada. Então, às vezes tem o tal do artigo do Luiz Fernando Veríssimo. Luiz Fernando Veríssimo diz, rapaz, às vezes os caras escrevem umas coisas tão legais que eu mesmo gostaria de ter escrito, mas não fui eu que escrevi. Muitas vezes até com a assinatura de uma pessoa, e às vezes alguns erros de grafia, que são ortografia, que são terríveis. Engraçado se não fossem mágicos. Eu acho que o Luiz Sérgio fala com muita... Eu vejo, Roberto. É muito bacana quando o Luiz Sérgio... Eu vejo esse fenômeno da fake news como um vírus para o qual não tem uma vacina que resolva o problema.
O que vai te inocular contra esse vírus é informação e educação. Agora, ele vai continuar existindo porque ele fica mudando o tempo todo, quer dizer, nós não vamos resolver esse problema, é um problema inaugurado, potencializado por essa infraestrutura, para o qual não tem remédio. Vai ter vacina, e a vacina é a educação. Eu acho muito adequado quando o Luiz Sérgio fala desse tripé, desses 3 elementos, que é a crítica, que é a educação, que é a informação, todos num nível de importância muito semelhante, muito equilibrado, porque, afinal de contas, a única forma, de fato, de você se imunizar contra esse tipo de coisa é você ter esses 3 elementos muito nas suas mãos e de forma equilibrada. Mas é importante também lembrar que existe uma ação contra isso aí. Eu tenho visto, muitas vezes, o nome de um dos mais destacados brasileiros no cenário planetário internacional, o professor Paulo Freire, sendo atacado, e atacada a memória dele de forma muito covarde. Às vezes eu pergunto assim, eu fico me perguntando quando eu vejo algumas pessoas falando mal de, porra, cara, quantos livros você já leu do Paulo Freire? A pessoa certamente vai dizer que nunca leu nenhum e que nem precisa ler para saber que ele é um comunista. Diz o título de um livro do Paulo Freire. Ninguém vai saber absolutamente nada de Paulo Freire. As pessoas, às vezes, estão hoje em dia criticando Paulo Freire, criaram a tal da ideologia de gênero que está entrando nas escolas, vamos fazer tudo para acabar com a ideologia de gênero, algo que absolutamente não existe, é fake news. O ataque à educação tem se concretizado de uma forma tão grave que hoje nós tivemos a notícia de que foi nomeado foi nomeado um indicado do tal do Centrão, uma pessoa relacionada ao senador do Piauí, Ciro Nogueira, para gerir um fundo de 54 ou quase 54 bilhões de reais, que é o Fundo Nacional de Educação, do Desenvolvimento da Educação, um dos mais importantes elementos de sustentação, de investimento na educação pública, aquela que nos vai fornecer o criticismo, aquela que pode nos fornecer a solução para a gente se imunizar e para a gente fazer crescer essa sociedade, ela foi colocada agora no balcão de negociação do apoio que o Centrão está oferecendo ao presidente da República. Então, isso é uma situação absolutamente grave e degradante, a gente pode dizer. Degradante. Ele não colocou a produção de estradas, o que já seria muito importante, ele não colocou a produção de foguetes e de bombas nucleares, nada, ele colocou a produção da educação. E eu chamaria isso aí de algo acessório ao ataque, por exemplo, algo que explica, por exemplo, o ataque que se faz à memória de um educador que seja, professor Paulo Freire, professor Luiz Sérgio Santos, qualquer professor que seja, está tendo a memória absolutamente destruída, não exclusivamente pelo discurso de ódio político, mas pela negociação política que está sendo feita com a educação. É isso. Temos mais perguntas no nosso chat. Mais perguntas? Robério Lessa faz a pergunta. Com as redações mais enxutas, vocês não acreditam que a falta de apuração e a pressa em noticiar um fato são aliados das notícias falsas? Posso falar? Grande Robério Lessa, o nosso tenor, não é isso, Roberto? Nosso carros e corridas, eu já deixo aqui a recomendação de que quem curte automobilismo ou de quem quer conhecer automobilismo, dê uma passadinha no site do Robério, que é o Carros e Corridas, e vai ver lá que tem muita coisa bem bacana para se conhecer. Eu acredito, eu disse agora há pouco, que a pressa de apresentação do furo, aquela coisa do furo instantâneo, ela pode colocar em risco, sim, a notícia bem apurada, a informação bem colocada. Eu acredito que a necessidade de checagem, de aprofundamento, ela não deve ser abolida,
o profissional ou as redações não podem, não devem abrir mão disso aí, de fazer sempre pesquisa, de fazer sempre informação, buscar sempre informação adicional que sustente aquela que está sendo colocada, aquela matéria que está sendo encaminhada para o leitor. É por uma questão, sobretudo por uma questão de responsabilidade. Responsabilidade é um princípio do jornalismo, é um princípio da imprensa, da forma ao conteúdo. Isso aí a gente não pode, não deve abrir mão. Robério, como o Roberto lembrou, a pressa sempre está contra as redações, contra a qualidade da checagem da redação da notícia. Então, isso é um problema que nos persegue o tempo todo. Existem duas coisas que eu gosto de colocar como uma dicotomia. Uma coisa é opinião, outra coisa é informação. Opinião é o seu ponto de vista sobre sobre um objeto. Agora, quando você vai produzir notícia, a produção da notícia ela é muito onerosa, porque ela requer tempo, ela requer investimento, ela requer apuração e ela requer checagem. A falta de checagem tem feito com que a imprensa publique erros terríveis, erros que podem induzir a um investimento errado, por exemplo, sobre cotações de moeda, erros de grafia, erros de imprecisão de datas, de horários, etc. Isso pode induzir a erros. Vamos citar um caso rapidamente, Luiz Sérgio, que a própria reputação da pessoa, Ibsen Pinheiro, então deputado Ibsen Pinheiro, foi, vamos dizer assim, apanhado por uma onda de mentira, uma notícia mal apurada, que na verdade acabou sendo de fato uma mentira, não era simplesmente apurada pela metade, né? Era mal apurada mesmo, acabou destruindo a reputação dele, representando a cassação dele, o exílio, o ostracismo político dele, e Ibsen Pinheiro foi terminar a vida dele como vereador, alguma coisa, ele que tinha sido aquele que comandou o impeachment do Fernando Collor. Teve uma projeção nacional imensa. Esse fato do Ibsen, ele nunca recuperou a imagem destruída pela imprensa. Agora, Robério, com certeza, a gente pode afirmar, se não tem pessoal, não tem apuração. Se não tem apuração, a qualidade da notícia cai. Isso é uma equação simples. Então, amigo, de fato, esse problema de enxugamento pode comprometer, sim, a qualidade da informação publicada. Olha, e tem um ponto muito importante que é para a gente lembrar, eu acho que é necessário a gente lembrar, que a relevância da imprensa ela é destacada, inclusive, nesses muitos decretos que a gente tem visto nos estados, enfim, nos municípios, os decretos de isolamento social, que sempre tem colocado o serviço prestado pela imprensa como um serviço essencial. Ele está entre os serviços essenciais. Ele tem sido, nessa pandemia, tão importante quanto o do hospital. Vamos dizer assim, a imprensa tem sido tão importante quanto a imprensa, na verdade, para defender, para proteger a verdade, ou para levar informações verdadeiras ao público, a boa imprensa, e a medicina, claro, para tratar dos doentes. Não é isso? Perfeito. Mais perguntas do nosso chat. Dessa vez, o professor Ricardo Jorge. Como diferenciar fake news? Diferença de angulação e diferença de visão cultural. Quando um mesmo fato pode ser visto, percebido de diferentes formas? Deixa um pouquinho rapidamente, antes de... Eu queria que o Luiz Sérgio falasse, mais sobre ele. Eu vou levantar a bola e você faz o gol. As fake news, como o professor Ricardo Jorge sabem muito bem, elas são informações fabricadas que disseminam algum conteúdo com um objetivo, às vezes de modo grosseiro. E muitas vezes elas fabricam o conteúdo baseado em notícias publicadas
pela imprensa. Então, o viés da falsidade é inerente à fabricação disso que a gente chama de fake news. Eu acho até que essa expressão, professor Ricardo Jorge, pode vir até ser revista, porque news em inglês é notícias, né? Então, notícias falsas. Não pode haver notícias falsas. Notícia, então, eu acho que até abre um caminho para discutir essa etimologia aí, até como um mero exercício intelectual. Mas o fato é que não é notícia, né? É uma invenção, é uma maledicência, normalmente aparelhada, alinhada a algum tipo de doutrina ou de ideologia com o objetivo de disseminar, em última instância, de disseminar o ódio. Me parece que essa situação, ela se posiciona muito bem como um exemplo que a gente pode ter do maniqueísmo puro e simples, ao mal absoluto e o bem absoluto, e não existe um meio termo, essa notícia que é meio fake, ou essa notícia que é meio verdadeira, ou meio falsa. Ou é falsa ou é verdadeira. Existe uma entidade chamada Jornal da Cidade Online. Essa entidade, ela teve agora, inclusive, uma campanha muito intensa para que o Banco do Brasil, essa campanha intensa foi movida por um perfil no Twitter chamado Giant Sleepings, alguma coisa assim, não me lembro exatamente, Gigantes Adormecidos, dizendo que o Banco do Brasil deixe de investir nesse tipo de site que divulga notícias falsas. O Banco do Brasil havia admitido e depois recuou sob pressão do filho do presidente, o vereador federal Carlos Bolsonaro, vereador federal muito bom. Que boa. Parece uma coisa meio maldosa, é verdade. Ele abandonou, parece, o mandato dele de vereador no Rio de Janeiro para ser agora tipo um consultor, um assessor, alguma coisa assim, do governo federal. Ele é um ideólogo do governo. É o que dizem, né? Na verdade, o ideólogo eu diria que o Rasputin do governo é, de fato, o Olavo de Carvalho. Né? Me parece que o Carlos Bolsonaro é mais um executor dessas orientações dadas pelo Olavo de Carvalho, que é um cidadão que se diz filósofo, embora seja um ex-astrólogo, né? Mas, enfim, não é o caso da gente destruir também a reputação dele aqui, não. É necessário que as pessoas façam uma avaliação muito precisa do que ele tem dito e tem escrito e tem disseminado. O Olavo de Carvalho, a gente sabe que é aquele cara que que disse que os Beatles, as músicas dos Beatles foram escritas pelo Theodore Adorno, que a Pepsi Cola faz experimentos com fetos humanos, utiliza os fetos humanos para adoçar o refrigerante. Enfim, é uma pessoa que tem tido, assim, eu diria, um pouca afeição à verdade dos fatos, uma pouca preocupação mínima de fazer uma avaliação adequada das coisas como as coisas são, ou a vida como ela é, como nos dizia Nelson Rodrigues, né? Então, que era um direitista, eu diria até fanático, mas nunca deixou de colocar o pé na realidade. Era um misógino, a gente pode até dizer isso aí, ou pelo menos era um sexista, mas é uma pessoa que não tirou o pé da realidade em momento nenhum. Naquele momento, naquele contexto dele, ele estava sempre presente, também não posou de filósofo, mas posou de alguma pessoa que dava conselhos e tal, enfim. Né? O nosso anjo pornográfico, como bem batizou Rui Castro, né, na biografia do Nelson Rodrigues. Agora, uma coisa porque a gente se preocupa muito como resolver o problema da fake news. Eu acho que não resolve. E a highway, a autoestrada da fake news são essas redes sociais que estão aí. Como elas não vão se acabar, vão surgir novas redes, então vamos nos preparar para discutir esse problema, e defender a educação como única saída. É claro que no Brasil de hoje está difícil que a gente vislumbre uma luz no fim do túnel. Quer dizer, então vamos ter que comer ainda bastante grama até desenhar
novas condições objetivas para resolver esse problema. É verdade, existem algumas atividades ou algumas propostas que têm sido encaminhadas pelas próprias plataformas, como o YouTube, como o Twitter, como o Facebook, por exemplo, que tem bloqueado poucos perfis que são geradores ou são disseminadores de fake news, de notícias falsas, ou de mentiras. E, de fato, essa... Roberto, a tua internet está... O Trump tem sido citado várias vezes e tem tido bloqueados alguns. O Bolsonaro tem acontecido isso com ele também, isso nas redes sociais que eles têm. Mas acontece que até que o Twitter ou o Facebook chegam lá e bloqueiam aquela postagem, aquilo ali já tem sido espalhado por centenas de milhares de robôs. Outro dia desses, o Felipe Martins, que é um assessor do Jair Bolsonaro, ele foi flagrado colocando muitos robôs, ele foi flagrado colocando muitos robôs a serviço de uma só postagem que ele fez. Isso foi descoberto, não me lembro se foi pelo Felipe Neto, se foi por um ex-aliado deles, aquele deputado Alexandre Frota. Enfim, alguém descobriu isso aí. E aí o Weingarten fazendo esse tipo de coisa. Aliás, Weingarten não, perdão. O Felipe Martins e tal, descobriu. O cara colocou lá várias e depois ele parece que apagou isso aí. Alguma coisa aconteceu. Quem fizer hoje uma pesquisazinha no Twitter vai conseguir ver ainda alguns resquícios desse flagra que aconteceu aí com esse cara. Ele é um assessor para assuntos internacionais, assuntos de maldade também, vamos dizer assim, do Palácio do Planalto. Bem, o nosso tempo já está estourado. Eu gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados virtualmente, o jornalista Roberto Maciel, o professor do curso de jornalismo Luiz Sérgio Santos. Eu gostaria de agradecer a sua presença, né? Está encerrando nesse momento mais uma edição do nosso Lives Jó. Nós temos uma próxima edição já agendada para acontecer na próxima quarta-feira, dia 3, que tem como tema felicidade, glamour, lacração e adoecimento nas redes sociais. Os nossos convidados dessa edição da quarta-feira é a professora Beatriz Polanov. Ela é professora do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal Fluminense e coordenadora do grupo de pesquisa MIDCOM. Também temos a honra de receber o professor do curso de jornalismo Robson Braga. A live está programada para iniciar próxima quarta, a partir das 6 horas da tarde. Esse Live Jó teve a produção de Luísa Serrão, Isabelle, Carolina Galvão e eu que estou falando, Juan Tavares, que entrei na mediação hoje. A publicidade está por conta de Marília, Jefferson Valente. A nossa assessoria de imprensa fica por conta de Zeca Lemos, Diego Vasconcelos, Laísa Guimarães, Renan Moreira. E a pós-produção, Vitória Ellen, Camila Matos e Caio Cisne. Eu aguardo vocês na nossa próxima edição, na quarta-feira, com o tema glamour, só um instante, com o tema felicidade, glamour, lacração e adoecimento nas redes sociais. Próxima quarta, a partir das 18 horas. A todos uma ótima noite e até a próxima. Até. Tchau, pessoal. Valeu, obrigado. Grande abraço.